Se o conhecimento liberta, então vamos ser livres, vamos aprender. Eu sou a professora Janiele, de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar um novo gênero textual, o roteiro de cena. Bom, mas antes de mais nada é importante saber para que serve esse texto, para que serve esse gênero textual. O que é um roteiro de cena? É um texto teatral ou dramático. Isto é um texto escrito para ser encenado por atores, para ser representado em um palco para uma plateia. Aqui nós temos um exemplo. Trata-se de uma adaptação de um texto bastante conhecido, Os Dois Viajantes e a Onça. Ato único. Personagens: Viajante 1, Viajante 2, Onça. Cenário: uma estrada na floresta. Dois viajantes carregando trouxas amarradas em uma vareta seguem por uma estrada assoviando e cantando. De repente surge uma onça à frente deles, rugindo e prestes a atacá-los. Viajante 1: E agora? O que vamos fazer? Viajante 2: Você, eu não sei, mas eu vou dar no pé. Sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Viajante 1, pensando alto: Vou fingir de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. Joga-se no chão e finge-se de morto. A onça chega perto, fareja-o e afasta-se. Depois de alguns instantes, sentindo-se em segurança, o viajante 2 reaparece. Viajante 2: Pode se levantar, a onça já foi embora. Viajante 1 levanta-se e respira aliviado. Viajante 2 brinca com ele. E então, o que foi que a onça disse aos seus ouvidos, hein? Viajante 1, juntando suas coisas para seguir em viagem. Para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo. Para a plateia, é na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Cai o pano, fim. Observem que esse texto vai apresentar características bastante diferentes de outros gêneros narrativos. Logo no início, nós temos uma parte do texto que não vai ser encenada, não se trata de uma fala especificamente. Podemos dizer que é a macro-rubrica. Seria uma parte do texto que apenas dá algumas orientações de como os personagens devem estar posicionados, se movimentar e o que fazer, mas não apresenta falas. As falas estão representadas logo adiante. Percebam também que há trechos do texto que também não serão lidos, não serão reproduzidos na fala durante a apresentação. São apenas movimentações, como é o caso do primeiro parágrafo. Sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Pois bem, o roteiro de cena, ele é dividido em atos. O que seriam os atos? São cenas interligadas, organizadas por divisão do tema da peça ou marcadas por um cenário. É como se fosse uma divisão de capítulos de um livro, por exemplo. As cenas dividem-se conforme se altera o número de personagens em ação no palco. Bom, para a gente organizar um roteiro de cena, é necessário um planejamento, que é comumente chamado de ternário, porque é dividido em 3 partes. As primeiras cenas, o primeiro ato, fazem a preparação, seria uma espécie de introdução. Nas cenas seguintes, no segundo ato, nós temos o desenvolvimento da história, onde se desenvolve o conflito e a crise até o seu ponto mais alto, o clímax. E por fim, o desenlace, o terceiro ato, que seria uma espécie de conclusão, trazendo a solução do conflito. Bom, agora nós temos parte do texto que, como eu já falei, não serão mencionados durante a apresentação.
servem apenas para dar orientações. São as rubricas. E essas rubricas vão ser divididas em macro-rubricas e micro-rubricas. As macro-rubricas indicam o lugar onde a cena se passa, se é no interior, num lugar fechado ou no exterior, a céu aberto, se é dia ou se é noite, o local onde se passa a história. Portanto, vai interessar aos organizadores do palco, a equipe técnica, iluminação, sonoplastia. Normalmente é colocada no centro da página, no início do texto, no alto do texto, é escrita em itálico ou em letras maiúsculas e apresenta-se entre parênteses. Obviamente, vocês não vão poder escrever o texto em itálico, não tem como fazer essa diferenciação. Mas lembrem-se de separar a macro-rubrica que dá essas indicações, deixando o texto entre parênteses e pulando uma linha para o restante do texto. Já as micro-rubricas, elas vão interessar diretamente aos atores, porque elas são inseridas no diálogo e afetam apenas a apresentação, a ação cênica, a representação do ator. O que elas vão mencionar? O que elas vão conter? Vão dar indicações sobre a movimentação dos atores, se eles devem fazer algum gesto, por exemplo, levar a mão à testa ou agachar-se, as suas posições. Qual personagem está falando em tal momento e em que lugar. Podem descrever os estados emocionais dos personagens e o tom dos diálogos e das falas. Se trata-se de um momento de raiva, de angústia, de tristeza ou de alegria. Costumam aparecer entre parênteses e escritas em itálico, assim como as macro-rubricas. Podem estar à esquerda ou no meio da fala, desde que ela esteja bem destacada e entre parênteses. Uma informação importante a respeito das falas: elas costumam estar alinhadas à esquerda da folha. Cada fala é antecedida pela rubrica em caixa alta do nome do personagem que irá proferi-la, que vai falar. E 2 pontos, vejam o exemplo. Viajante 2, todas as letras da palavra viajante estão em maiúsculo, por isso caixa alta. E logo em seguida, 2 pontos que anunciam a fala. Uma coisa importante, o nome pode estar na mesma linha da fala, como podemos ver no exemplo, ou pode estar numa linha acima, certo? Sobre a pontuação desse texto. Como é um texto que será encenado, lido e ensinado por outras pessoas, assim como todos os outros textos, a pontuação deve seguir as regras. Porém, devemos dar muito mais atenção à utilização dessa pontuação. Observem, assim como outros gêneros narrativos, os 2 pontos anunciam a fala do personagem. Mas, diferente de textos narrativos, de outros gêneros como romance ou conto, as falas não são introduzidas por travessão. Isso é um erro bastante comum. Há, na hora da produção textual, uma confusão entre esses gêneros, e aí os alunos costumam colocar o travessão antes da fala. Isso não é necessário, como vocês podem ver nesse exemplo. Os parênteses também vão estar muito presentes, são muito frequentes e devem ser utilizados para separar as rubricas do restante do texto, principalmente no texto manuscrito. E aqui eu achei interessante trazer essa informação, essa rubrica que sempre estará presente no final dos roteiros, cai o pano e fim. Trata-se de uma macro rubrica que vai interessar aos organizadores
mas é interessante que ela esteja entre parênteses, já que no texto manuscrito vocês não vão ter essa possibilidade de deixar o texto em itálico ou em negrito, então sempre entre parênteses. Sobre letras maiúsculas e minúsculas, são algumas das principais confusões. Vai seguir a regra geral, letra maiúscula em início de frase ou em nomes próprios. As letras maiúsculas também vão estar presentes nos nomes dos personagens na rubrica em caixa alta, como podemos ver no exemplo abaixo. Viajante 2, todas as letras da palavra viajante encontram-se em maiúsculo, em caixa alta. As micro-rubricas só devem ser escritas com letra inicial maiúscula quando estiverem separadas das falas em outra linha, então em um parágrafo, ou estiverem depois de um ponto final, exclamação ou interrogação, mesmo que estejam entre parênteses, isso seguindo a regra geral. Mesmo assim, em alguns lugares vocês vão encontrar textos que apresentam essas micro-rubricas depois de pontos com exclamação e interrogação com letra minúscula, mas vamos seguir a regra geral. Aqui nós temos um exemplo. Sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Agora, fazendo um apanhado geral sobre as características do roteiro de cena. Pode ser escrito em prosa, isto é, em parágrafos ou versos. Utiliza o discurso verbal, pode apresentar a linguagem corporal, deve apresentar a linguagem corporal e gestual. O dramaturgo, que é a pessoa que escreve o roteiro de cena, pode escolher a forma gráfica que o texto terá. Então, várias das características do texto escrito podem ser modificadas dependendo da pessoa que escreve o texto. Geralmente são textos narrativos. Vão apresentar então personagens, tempo, espaço, desfecho. Muitas vezes não apresentam narrador, porém isso não quer dizer que eles não possam aparecer, desde que fique marcado narrador, a fala do narrador. O texto vai aparecer dividido em atos e cenas, como nós já vimos. Os atos são um agrupamento de cenas e são divididos de acordo com os temas. É possível apresentar um só personagem, e aí quando nós tivermos uma peça que apresenta somente um personagem, trata-se de um monólogo. A maior parte desse gênero textual é composta por diálogos, são as falas. Mas além das falas, ele também vai apresentar rubricas que podem ser chamadas de didascálias. Uma informação extra também importante e que vocês não irão usar no texto manuscrito. Ele costuma deixar muito espaço em branco nas margens e entre linhas. Vocês precisam saber, ter essa informação, quando os meus queridos alunos se tornarem grandes dramaturgos, mas, por enquanto, vocês não precisam deixar esse monte de espaço nas margens e entre linhas, porque vocês sabem, né? A gente precisa contar as linhas para a nota de vocês. E por que a gente deixa esse espaço ao lado ou entre as linhas? Porque é um texto que sofre diversas alterações, conforme os atores vão lendo, conforme vão acontecendo os ensaios. Algumas alterações costumam ser feitas, o próprio dramaturgo pode fazer alterações, então uma mesma peça pode sofrer diversas alterações desde o seu início da sua estreia até a sua última apresentação. Aqui algumas referências que foram usadas. Temos tanto a produção textual de 2019 quanto a de 2020 e as informações da gramática na obra Descobrindo a Gramática de Língua Portuguesa. O que vocês precisarão fazer agora
será analisar, observar atentamente o texto que serviu como exemplo e base para essa aula e produzir o roteiro de cena de vocês, baseando-se em qualquer história que vocês já conheçam. Pode ser Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Escrever um roteiro de cena, um texto para ser encenado. Se tiver ficado alguma dúvida, pergunta lá no grupo ou nos comentários que a gente vai responder. Beijo e até a próxima!